Além dos esteroides, muitos indivíduos usam uma série de outros medicamentos e compostos para auxiliar nos seus resultados. E vamos discutir hoje na prática, tudo bem? Quais têm alguma evidência científica de melhora, quais são realmente agressivos para o organismo e o que a gente pode tirar de ensinamento disso daqui, tudo bem? Então não se esquece de deixar teu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Peguei aqui, né, um estudo muito interessante que fez aqui uma avaliação com 500 usuários de esteroide anabolizante. Logicamente que são usuários de vários tipos, né? Então a gente tem usuário que está usando uma dura por semana, tem usuário que está usando 30 duras por semana com um bocado de coisa. E aí eles foram e avaliaram vários parâmetros, tudo bem? Um desses parâmetros foi o quê? Foi os medicamentos associados que foram utilizados. E muitas vezes, gente, às vezes o indivíduo ele quer, né, o indivíduo de fora quer dizer que o esteroide causou aquele problema. E muitas vezes nem é o esteroide que está causando aquele problema. Mas o quê? Mas o contexto de polifarmácia que aquele indivíduo está dentro, né? Infelizmente. Então, assim, o indivíduo está usando esteroide, mas está usando também uma série de outros medicamentos. E aí o contexto, né, multifatorial de tudo associado gera aquele prejuízo esperado. Então, assim, o esteroide causa problemas? Causa sim. Mas a gente também tem que ver o que é que o usuário, de forma recreativa, está utilizando na prática. Por quê? Porque muitas vezes o problema está aqui, né? Junto, logicamente, com o uso abusivo de doses suprafisiológicas. Beleza? Vamos lá, vamos comentar aqui. Bem, o que é que ele utiliza, né? Hormônio do crescimento, GH, né? Utiliza, né? É algo comum? Cara, eu vou dizer que é mais por atletas. Não porque a pessoa tenha medo, né? Ou porque o GH seja um hormônio muito agressivo para a saúde, mas porque é um hormônio caro, tá? Então, assim, o efeito do GH, do ponto de vista de melhora da composição corporal, é muito sutil. A gente tem até estudos de GH dentro do contexto ali de emagrecimento, até em pessoas obesas, mas assim, cara, é um negócio sutil. Combinado com o esteroide anabolizante, ele pode ter um efeito sinérgico, né? Então eles dois se misturam e atuam por vias diferentes, promovendo um anabolismo significativo, mas talvez nem tão significativo de forma a ser coerente o uso dentro de uma pessoa que não tem tanta condição financeira. Então, assim, no atleta profissional, o GH pode causar uma melhora significativa, mas o significativo para ele, às vezes, é melhorar 1%, que é o que? A diferença do primeiro para o último colocado. Agora, para o cara que quer ficar bem, com físico de praia, cara, o GH não vai fazer grande diferença, não. A não ser que o cara seja, assim, milionário e não tenha problema em gastar dinheiro, assim, para ter um benefício adicional muito pequeno, tá? Mas é utilizado, né? Pode ter esses efeitos colaterais? Pode ter esses efeitos colaterais. Então, assim, né? O GH pode prejudicar, por exemplo, o metabolismo da glicose, pode fazer o cara, às vezes, né, com excesso de GH, ficar até pré-diabético, dependendo do caso, até diabético. O GH, ele também faz a parte de crescimento, é o GH, é o hormônio do crescimento. Então, ele pode favorecer, por exemplo, o crescimento de alguns órgãos. Então, a gente sabe que um órgão que é muito afetado é o coração. Então, o GH vai piorar ainda mais a agressão do esteroide no coração, dentre outros órgãos também. Mas, assim, né, teria que ser um abuso muito grande, tá? Para mexer nos outros órgãos também. Mas a questão cardiovascular também é uma coisa. Então, assim, é o tipo da coisa que a gente tem que ter atenção, tem que ter preocupação, tá? Se quiser que eu faça um vídeo específico sobre GH, sobre colaterais, a gente pode fazer, porque eu tenho que falar aqui uma série de medicamentos, tá? Então também não dá para eu me aprofundar tanto em cada um deles. A gente tem insulina, né? A insulina também é um agente anabólico, só que assim, insulina é aquele tipo da coisa que às vezes o indivíduo usa e usa a dose errada e faz o cálculo com um tipo de carboidrato errado. E aí ele pode ter uma hipoglicemia e, dependendo do caso, pode até falecer por conta disso. Então, o erro do uso de insulina pode causar consequências fatais, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Isso não é um negócio que é simples, é um negócio que é de boa utilizar. Não, cara, tem que, além do cara saber a dose, saber o tipo de insulina, de liberação rápida, de liberação lenta, também tem que entender qual é a quantidade de carboidrato e o tipo de carboidrato que vai ser utilizado naquela refeição, tá? Então, é um negócio que é difícil de fazer, tá? E muitas vezes a pessoa erra e tem sintomas de hipoglicemia, é um negócio bem complicado e, dependendo do caso, pode vir até um negócio mais grave, tá? É complexo, é complexo. Então, assim, é uma coisa que principalmente atletas usam e às vezes a pessoa totalmente sem noção usa. E às vezes o indivíduo tem um problema mais complexo e aí acha que é o esteroide, mas foi porque o quê? Teve uma hipoglicemia severa e aí, deu nisso, né? O que mais? IGF-1 também é um agente anabólico. Algumas pessoas utilizam, não é um negócio que é tão comum assim. Quem utiliza principalmente é atleta, né? Que é um negócio que é difícil de achar, a pessoa compra ali no mercado paralelo e a procedência é bem duvidosa. Inclusive o GH, gente, eu divido com o mercado paralelo, uma canetinha falsa com um preço muito mais baixo que a original. Certeza que ali vai ser água. E às vezes o que é que acontece?
É osso, bicho. Sim, é uma coisa que eu fico triste, tá? Às vezes, no lugar de botar GH, ele vende como GH e tem insulina lá dentro, né? Então, o GH ele tem um efeito hiperglicemiante, ele aumenta a glicemia. Então, assim, o cara não tá preocupado com o carboidrato, por exemplo, ficar baixo, ele tá preocupado com o carboidrato ficar alto. Aí o cara tora o pau no GH ali e, na verdade, ele comprou um GH que era insulina e ele tem hipoglicemia severa e não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, é complexo, cara. Então, assim, quer usar esteroide, quer usar essas coisas, cara, você tem que ter. Tem que saber o que é que tá fazendo e tem que ter noção do universo que você tá entrando, cara. Assim, assim, se você se preocupa com a sua saúde, você tem que ter um direcionamento. Então, assim, te convido a conhecer meu curso Cuidado Anabólico, que eu te ensino da prática, na prática, com um direcionamento, né, objetivo. Tudo que você precisa saber antes, né, ou durante o uso de esteroide anabolizante. E também, né, até para poder escolher um profissional adequado que não vai lhe enganar, porque a gente sabe que tem muito charlatão nesse meio. Tá aí gente que mala demais. Eu sei disso, que eu recebo alguns pacientes desses profissionais. Mas enfim, né, faz parte. Se você quiser se aprofundar no universo de anabolizantes, né, de uma maneira mais profunda, também te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se é médico, curso guia do anabolismo consciente para poder trabalhar com usuários de esteroide sem ser esse cara mala que engana os outros. Mas beleza, entendemos aqui GH, insulina e GF1. Estimulante, gente, o que, que o pessoal usa? Muitas vezes usa efedrina, né? Efedrina, né, é um tipo de termogênico que aumenta o gasto energético, mas também tem um efeito importante ali na questão da fome, tá? E aí eu digo pra você, né, a pessoa tá usando efedrina, às vezes tá usando anfetamina, tá usando hormônio da tireoide, tá usando clenbuterol, que também é outro estimulante, hormônio da tireoide também, anfetamina também. Cafeína é mais de boa aqui, mas às vezes é uma dose chibatosa. Ioimbina também é relativamente de boa, mas às vezes é uma dose chibatosa e tá usando DNP, que é um termogênico, assim, que é potencialmente fatal e que era feito ali, era usado para produzir explosivos, né? Mas complicado. Teve uma moda aí, né, alguns anos atrás, né, em relação ao DNP e emagrecimento, mas viram que os colaterais eram muito graves e tiraram, né? Mas a pessoa no mercado paralelo faz tudo. Enfim, o cara tá usando uma série de estimulantes, muitas vezes em doses altíssimas, sem saber o que é que tá fazendo. E o que é que acontece? A pessoa já tem um risco cardiovascular aumentado, às vezes de base, porque tem, por exemplo, uma família com problemas cardiovasculares, já tem uma predisposição. Aí a pessoa tá usando esteroide anabolizante que afeta o risco cardiovascular. E aí tora o pau nos estimulantes. Aí, pá, cara, é esperar realmente ter algum problema no coração. Então, é ter que entender esse contexto, cara. Abuso de estimulante é um negócio totalmente desproporcional. Usar hormônio da tireoide, cara, numa pessoa que quer só ficar 40 de braço, 45 de braço, não tem sentido. Clenbuterol, não tem sentido. Às vezes, colocar uma cafeína pode ajudar, principalmente na melhora do desempenho no treino, na melhora da disposição. Ioimbina, dependendo dos casos, pode ser utilizado. Tem vídeo no canal também sobre ioimbina. Clenbuterol, cara, é um medicamento veterinário, cara. Assim, vai aumentar o gasto energético, mas também vai ter um efeito rebote. Então, assim, clenbuterol, hormônio da tireoide, tudo isso daqui tem efeito rebote. E pra quem pode ser interessante, cara, pro cara que é o atleta, que não tá preocupado principalmente com a saúde, mas tá preocupado em estar em um dia ali no palco, 2 dias no palco, no seu máximo de potencial. É diferente de você que quer ficar bem ali, basicamente o ano todo. Se você utilizar isso daqui, você vai usar por ano todo? Não tem sentido. Se você utilizar, vai ter um rebote, aí vai ter uma pior. Pra quê? Né? Se o cara quer se preparar para uma competição, tá disposto a sofrer esse risco, beleza, ele escolhe. Mas você que não precisa desse momento pontual, não tem necessidade, cara. A gente sabe que o atleta, ele fica bem, muito bem, só em um dia, né? 2 dias da competição. Depois ele tem um efeito rebote ali e a gente sabe que ele tem uma diferença no físico muito importante, né? A gente fica, parece outra pessoa, né? Mas então, você não precisa disso, né? Então, esse cara precisa disso porque ele vive disso, tá? É diferente. Você não precisa disso, tá? Às vezes o cara utiliza o quê, né? Cara, é um negócio que é complexo, né? Usa benzodiazepínico. Então, assim, às vezes o indivíduo tá usando trembolona, aí ele sabe que a trembolona afeta o sistema nervoso central de forma expressiva, deixa agressivo e tudo, às vezes não consegue dormir, tem insônia. Aí o cara usa benzodiazepínico, que é um medicamento que também causa uma série de efeitos deletérios no uso de longo prazo e uso, logicamente, sem indicação adequada no sistema nervoso central. Então o cara vai usar benzodiazepínico junto com trembolona, fica numa mistura, cara, que é um negócio assim de louco, né? Literalmente. Então o cara acaba enlouquecendo por causa disso. Ele mistura vários medicamentos. Às vezes mistura também. Aqui, que não tem aqui também, mistura o quê? Antidepressivo. O cara usa benzodiazepínico quando depressivo pra tentar evitar o colateral da trembolona. Bicho, pra que vai usar trembolona, cara? E realmente evita o colateral? Não evita, bicho. Só vai gerar mais colaterais. Então, assim, é aquela coisa. A gente sabe que isso aqui causa isso. Aí o que é que acontece? Ah, vou evitar isso daqui. Aí ele gera isso. É uma bola de neve, cara. Então, assim, essa polifarmácia é uma bola de neve, tá? Então, não tem sentido, né?
O que é que eu tô vendo aqui? O que tem sentido pro cara que é normal? Talvez cafeína, dependendo do caso, e ioimbina, né? Que seria o último de sentido. Aumento do crescimento? Né? Dependendo do caso. Aí diurético, às vezes usam medicamentos que são diuréticos. Agora, o cara que quer se preparar para um dia específico pode usar um diurético, mas usa um chá de hibisco, uma coisa mais assim. Poderia. Estratégia de desidratação, dependendo do caso? Poderia. Mas usar diurético farmacológico, cara, não tem necessidade, cara. Até porque é uma coisa que potencialmente pode causar danos mais graves no teu organismo, né? Não tem sentido, cara. Não tem sentido usar, vou usar um diurético aqui pra ficar seco. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Vai ficar seco, mas vai ter colateral e não vai ser um negócio que vai ser sustentável, né? Outras medicações que são relacionadas ali, principalmente a efeitos colaterais. Tamoxifeno. Tamoxifeno pode ser um medicamento razoável quando a pessoa tem ginecomastia. Vou usar tamoxifeno pra prevenir ginecomastia. Cara, tamoxifeno aumenta o risco de ter um evento tromboembólico. E aí, vai usar junto com o esteroide pra prevenir? Não, você vai usar o tamoxifeno quando você tem o efeito colateral, cara, né? Logicamente na dose adequada, se houver necessidade. Anti-aromatase, usar anastrozol, letrozol, pode ser uma possibilidade? Pode, se existe um desbalanço entre androgênios e estrogênios. Vou usar para prevenir que eu tenha estradiol? Não, porque você vai ter os efeitos colaterais da baixa de estradiol, se você não tem excesso, e usar o inibidor de aromatase. Clomifeno é usado principalmente no pós-ciclo. Tem gente que usa durante o ciclo. Tem alguma utilidade usada durante o ciclo? Tem não, tem nenhuma utilidade, só tem efeitos colaterais, tá? Então, usar clomifeno durante o ciclo não tem sentido nenhum, tá? Porque o efeito do clomifeno de estimular teu eixo é muito inferior do que o efeito de chibata que o esteroide anabolizante consegue fazer de inibir teu eixo. É como se você estivesse indo com um peteleco contra um tiro, tá? Então, cara, não tem necessidade, não tem viabilidade. Clomifeno é no pós-ciclo, mas se for no pós-ciclo, tem possibilidade sim, a gente tem até vídeo sobre isso. Finasterida, principalmente naquela pessoa que tá tendo o quê? Queda de cabelo, né? Então, queda de cabelo, às vezes usa uma finasterida para reduzir DHT. Pode ser uma possibilidade? Pode ser uma possibilidade. HCG. A HCG vai atuar no testículo, estimulando a produção de testosterona intratesticular, relacionada também com a fertilidade. É usado principalmente no pós-ciclo, mas às vezes a pessoa utiliza intraciclo para questão de fertilidade. Não que significa que o eixo vai estar funcionando, porque o LH e o FSH vai estar suprimido. Mas o testículo vai estar funcionando porque ele vai ter um estímulo direto ali para tentar estimular a fertilidade, tá? Algumas pessoas utilizam, pode ser uma opção, dependendo do caso. Então, o que é que eu queria trazer aqui para você? Que existe uma série de medicamentos que a galera utiliza dentro desse contexto de polifarmácia. Muitos estão aqui, tem outros que nem estão aqui, como eu já falei, e tem outros que às vezes a gente nem sabe que a galera está utilizando. Eu já vi a galera utilizando, mas às vezes casos isolados. Então, assim, tudo isso daí está relacionado com o quê? Com o aumento da mortalidade, né? Então, assim, às vezes o indivíduo associa diretamente com o uso de esteroide, aquele prejuízo, mas às vezes não é. É pelo abuso de medicamentos dentro do contexto de abuso de esteroide, tá? Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter o raciocínio prático do que tem sentido, do que não tem e o que é que deve ser feito. Logicamente, sempre é importante que o cara vai usar esteroide, tá usando esteroide anabolizante, procura um médico para acompanhar a saúde, cara. É o mínimo que o cara tem que fazer exame, tem que entender o que é que precisa ser feito e colocar os medicamentos de controle de colaterais se houver necessidade, né? Porque se você coloca de forma vou botar aqui todo mundo, que eu já vi prescrições, o cara tora o pau de colocar como se fosse prevenir todos os colaterais, aí ele gera muitos outros. Aí não tem sentido, cara, não tem sentido, não tem lógica, vai fazer o paciente gastar mais, ter mais colaterais e de forma desnecessária. Então, assim, tem muito médico que não sabe o que tá fazendo. Tem alguns que têm até boa intenção, mas, cara, não dá certo, tá? E um dos prejuízos mais graves que a gente sabe é o prejuízo cardiovascular. E você precisa se aprofundar sobre esse assunto. Vou deixar um vídeo aqui pra você. Te espero lá e um grande abraço.